Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, vamos ouvir então a palavra do Senhor. Por esses dias, o Rema veio até mim. Isso quer dizer, a palavra do Senhor falou no meu coração sobre um assunto que eu nunca mais deveria esquecer. Uma atitude de muita coragem que tive, uma atitude de ousadia que eu tive e que vou compartilhar com vocês. Antes disso, eu gostaria de falar com vocês alguns personagens que o escritor de Hebreus disse, pessoas que agiram pela fé, conhecido como heróis da fé. Se eu te perguntar sobre um feito heróico que Noé fez e ficou registrado nas Escrituras Sagradas, talvez você falaria exatamente o que está na Bíblia. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. É o que diz lá em Hebreus. Isso é verdade. É um ato heróico. Noé construiu uma arca depois de receber uma direção de Deus para salvar a sua família. E nesse meio tempo, ficou ali falando da palavra de Deus. Mas ele agiu pela fé. Mas Deus tinha falado para ele que iria inundar a terra com dilúvio, com muitas águas. Mas pela fé Noé construiu uma embarcação, construiu a arca. Ele agiu com ousadia, com coragem, acreditando na palavra do Eterno. E se eu te perguntar sobre Abraão, talvez você vai falar o que também está em Hebreus, e que de fato é real. Que Abraão, recebendo o chamado do Eterno, ele deixou tudo, deixou a sua casa, seus parentes, a sua terra, e foi para uma terra que nem sabia onde era, mas foi guiado por Deus, e pela fé Abraão teve coragem de fazer isso. Outra vez Abraão também ofereceu seu próprio filho como sacrifício, porque tinha coragem de provar para si mesmo que a palavra de Deus era acima de tudo para ele. Ele tinha coragem para provar a si mesmo e que ele poderia corresponder às expectativas do Eterno. E Abraão foi considerado ali um homem de fé, heróico, assim como Noé. Se eu te perguntar sobre Moisés, e Moisés, Lamano, o que Moisés fez, quais são os feitos heróicos de Moisés, coragem que ele teve? Moisés foi um homem muito corajoso. Moisés, ele deixou toda a riqueza que Faraó poderia oferecer para ele. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Essa foi uma das atitudes de coragem de Moisés, ter deixado o Egito sem temer a ira do rei. Existem inúmeros casos de atitudes que Moisés teve, além de abrir o Mar Vermelho, ter deixado o Egito. Não é fácil. Deixar as coisas do mundo, abandonar aquilo que nos atrai para viver a verdade, precisa ser um ato de fé, precisa ser um ato heróico. Obedecer a Deus é um ato heróico. Então o que dizer de Davi? Davi, um ato heróico que ele fez. Davi observava Golias afrontando o exército do Deus vivo, e Golias ali desafiando todo o pessoal, de dia e de tarde, no finalzinho da tarde. E Davi, olhando aquela situação, falou: quem é esse incircunciso? Quem é essa pessoa que não teme a Deus, não tem aliança com Deus e afronta o exército do Deus vivo? E Davi ali então registrou um ato heróico. A coragem dele, a bravura dele, agora se deparava ali com o Golias. De frente com o Golias, ele mostrou a sua coragem. De frente com Golias, ele registrou algo heróico para nós. E Davi então matou Golias, e isso ficou registrado como o herói da fé. Uma pessoa que desafiou algo que era maior do que ele.
Ele desafiou algo que aos olhos dele era impossível ele vencer. Pela experiência, até tentou colocar a armadura semelhante à de Golias, mas ele matou Golias pela fé. Noé, Abraão, Moisés, Davi e até o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou exemplo de pessoas heróis da fé. Jesus Cristo obedeceu morte de cruz. Não foi fácil. No finalzinho ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feito conforme a minha vontade, seja feita a vontade do Senhor. Ele obedeceu morrendo morte de cruz. Foi obediente até a morte. Heróis da fé deixaram a sua marca registrada, seus atos, a sua coragem, a sua bravura. E o Senhor falou para mim esses dias, o Rema manifestou para mim, a palavra saltou em meus olhos. O Espírito Santo confirmou em meu coração, me fale um ato de coragem que você já fez para o Senhor. E eu comecei a pensar em várias coisas, evangelismo, e comecei a ali falar com Deus, noites e noites passei orando, vigílias, montes, coisas que eu lembrava de imediato. Muitas coisas eu já fiz heróico, já passei o dia inteiro evangelizando, já passei dias e noites fazendo a vontade do Pai e deixando de viver a minha vontade. Mas essa não era a maior coragem que eu tive. Ele confirmou no meu coração e a palavra falou para mim que o ato de coragem que eu tive, o maior ato de coragem que eu tive, foi quando eu dei um passo de fé e aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu disse para Ele: Senhor, seja o meu mestre, seja o meu guia. Esse é a maior coragem que o ser humano pode fazer, é dar um passo em querer mudar de vida. É dar um passo e dizer: Senhor, eu aceito seguir o seu caminho. Assim que você aceita Ele como seu Senhor, como seu Salvador, o seu nome é escrito no livro da vida. Você passa a ter o nome escrito no livro da vida. É um ato heróico. Às vezes a pessoa demora quase no finalzinho da sua vida para fazer esse ato heróico. Essa atitude pela fé. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Não deixa a idade avançar, meu irmão. Se você pode fazer isso agora, faça. Porque essa é a maior coragem de todas. É você assumir o Senhor Jesus aqui nessa terra. Jesus, ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Não se preocupe com os pecados que você já praticou. Não se preocupe com aquilo que você está praticando. Ele não falou agora, nesse exato momento, para você confessar os seus pecados. Ele falou para você confessar Ele como seu Senhor, como seu Salvador. E assim, então, Ele vai estar te guiando no caminho que te liberta de tudo aquilo que é errado, no caminho daquilo que está te aprisionando de viver uma vida reta com Ele. Você precisa ter esse ato de coragem. Foi o que ele falou para mim. Nunca se esqueça do dia que você falou: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor. A gente nunca pode esquecer esse dia. O dia que a gente fez uma aliança com Deus, o dia que a gente entregou o nosso coração ao Senhor, o Senhor passou a escrever o nosso nome no livro da vida. Os anjos do Senhor passou a acampar ao nosso redor, nos proteger. O Senhor começou a interceder por nós, porque a Bíblia fala que o Senhor também intercede por nós. O Senhor enviou a pessoa do Espírito Santo para nos ajudar. Você não pode esquecer desse dia. Esse dia foi um dia heróico para mim e foi um dia heróico para você. Você que está pensando nos problemas, pensando nas dificuldades, lembra o dia que você aceitou o Senhor Jesus. E se você não aceitou, não demore. Faça isso hoje mesmo, aonde quer que você esteja. Você não precisa de ninguém, você só precisa rasgar o teu coração e dizer: Senhor, a partir de hoje o Senhor será o meu mestre. A partir de hoje o Senhor é o meu Salvador.
Ele não falou para você ficar confessando os seus pecados, confessando os seus problemas? Agora, nesse exato momento, você que um dia aceitou o Senhor Jesus, nunca esqueça desse dia, porque foi o dia que o seu nome foi escrito no livro da vida. Esse foi o maior ato de coragem que você já teve. Esse foi o maior ato heróico que você já praticou na sua vida. A partir daí, eu vou guiar você no caminho. A partir daí, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Às vezes a pessoa fica preocupada em querer fazer tantas coisas para agradar o Senhor. Às vezes a pessoa fica preocupada de dia e de noite em querer salvar almas. Isso é bom. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, meu irmão. Mas uma coisa que você não pode se esquecer é do dia que seu nome foi escrito no livro da vida. Olá, mano, eu já fiz isso, mas eu ainda não consegui me libertar. Eu ainda não consegui entrar no projeto real do Eterno. Eu ainda não consegui ter o fardo leve, o jugo suave. Entre com ousadia na presença do Eterno. Creia que esse compromisso que você tem com Ele, Ele também tem com você. Mesmo que você ainda algumas partes vacila, mesmo que algumas partes você ainda fraqueja, o Senhor permanece fiel. Certa vez, o Senhor queria destruir todo o povo de Israel, mas Moisés se apresentou diante dele, sabia que ele tinha um compromisso com o Eterno e falou: Senhor, perdoa o pecado deles, perdoa os pecados deles, pelo contrário, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. Mas o Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guia o povo. Moisés sabia o compromisso que ele tinha com o Eterno. E o Eterno também tinha um compromisso com ele, porque Moisés praticava a palavra do Eterno. Então toda pessoa que pratica a palavra do Eterno, aquela palavra que foi dirigida ao seu coração, o Senhor então vigia essa palavra que Ele falou para você fazer. E se você estiver praticando essa palavra, você pode ter a certeza que tudo que você pedir ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai conceder. Então, meu irmão, eu quero dizer para você uma coisa. Os heróis deixaram as suas marcas registradas. Você que já aceitou o Senhor Jesus, você já é um herói, você já entrou no time dos heróis da fé. Porque para aceitar o Senhor Jesus, tem que ter fé. E agora Ele vai te guiar no caminho. Então não fica muito preocupado em querer fazer. Vai glorificando ao Senhor por aquilo que você já fez, por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, porque maior vitória de todas você verá. E só vai ver aquela pessoa que perseverar até o fim. O ato heróico você já fez. Você disse: Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. A partir daí, Ele vai estar te guiando. E aí só depende de você permanecer até o fim. Porque aqueles que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Nós sabemos que existem muitas pessoas que voltam atrás. Nós sabemos que tem muitas pessoas que param no meio do caminho. Uma vez que você fez um ato heróico e você não parou, e você está continuando, e você está permanecendo, e você nunca mais vai esquecer o dia que você fez esse ato heróico, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora, meu irmão, as coisas vão fluir através de você, o Espírito Santo vai fluir através de você. Você só precisa perseverar até o fim, permanecer nesse caminho, porque juntos todos os obedientes da palavra estarão com o Eterno o quanto antes. E todo aquele que tem sede e que tem fome de estar com o Eterno, morando com Ele, diga: Maranata, vem Senhor Jesus buscar a tua igreja. Aleluia.